Olá, galera, tudo bem? Hoje teremos uma videoaula de português. Iremos corrigir da página 21 até a página 34. E a noção nova será da página 34 até a página 41. Serão as atividades finais do capítulo. Ok? Vamos lá? Vamos corrigir. Corrigir começou aqui na 34, na 21, desculpa, com um texto, aí na 22. Quais palavras deram origem às palavras destacadas? Alpinista, Alpes, alpinismo, Alpes, montanhismo, montanha, descuido, cuidar, imprevistos, previsto. Por qual processo essas palavras foram formadas? Derivação. Observem os prefixos das palavras descuido, prefixo des, imprevisto, prefixo in. Que sentido eles produzem nas palavras primitivas? Produzem sentido contrário aos que as palavras primitivas têm. Por exemplo, cuidar, né? Quando boto des na frente, fica descuidar. Quer dizer, não vai cuidar. Observe as palavras a seguir. Definam se essas palavras são derivadas ou primitivas. Desmatar, derivada. Impróprio, derivada, vem de próprio. Pregador, derivada. Uso, primitivo. Desamor, derivada. Circulem um radical de cada uma dessas palavras. Estão aqui, ó. Dá uma olhadinha, ver se vocês circularam corretamente. Observem os prefixos, que sentido eles produzem? Desmatar, desamor, prefixo des, com o sentido contrário da palavra primitiva. Impróprio, prefixo in, com o sentido contrário ao da palavra primitiva. Na 23 vem um super desafio, vocês um caça-palavras, tá? Vou passar aqui bem devagarinho para vocês verem se vocês acharam as palavras corretamente. 24, vem uma leitura. Na 25 também. Número 1, com base na leitura do artigo, respondam as atividades a seguir. O que poderia explicar o título Planeta Plástico? É uma resposta pessoal, né? Mas está dando dimensão aqui à grande produção de plásticos no mundo e o destino, né? Que é a poluição. Que expressão é usada no subtítulo como sinônima de plástico? Material polimérico. 26. É pessoal. D, também é pessoal. O que são os giros e qual é o maior deles? São grandes aglomerações de plástico flutuante presentes em todos os oceanos. O maior deles é a grande mancha de lixo do Pacífico. Ai, que triste. 2. O gráfico que acompanha o artigo é um exemplo de gráfico circular, também chamado de gráfico de setores. Releiam-no e respondam as atividades a seguir. A. Que dados são apresentados nesse gráfico? O destino do plástico usado pelos seres humanos. B. Observem que nesse gráfico não há legenda. Com base nas cores utilizadas, crie uma legenda para ele. Você vai criar uma legenda para esse gráfico, tá? C. Observem que foram utilizadas duas cores no gráfico, laranja e azul, em diferentes tons. Comparem os dados relacionados a cada uma dessas cores e digam que informação pode ser obtida por meio delas. A quantidade de plástico produzido no mundo, dividindo o maior número de plástico descartado em comparação ao que ainda está em uso. D. Que informação é comum aos diferentes tons de azul no gráfico? A informação de que 6,3 bilhões, 71% de toneladas de todo o plástico produzido no mundo são descartados. Qual é a menor das fatias na cor azul? E que informação é possível obter por maior dela? É a fatia, entre aspas, que informa que, de todo o plástico produzido no mundo, uma parcela mínima foi reciclada. 3. Releia os trechos a seguir. A. Qual a função dos parênteses usados em 1 e 2?
explicar algo que foi dito antes. B, que sinal de pontuação poderia ser usado no lugar desses parênteses, vírgulas, travessões ou colchetes. 4, o uso de termos específicos na área no artigo dificultou a compreensão do texto? Comentem. Não dificultou a compreensão do texto, pois nos trechos em que eles foram usados houve preocupação em explicá-los. Isso também está relacionado ao objetivo de um artigo de divulgação científica que visa a tornar os temas tratados na academia mais acessíveis. Artigo de divulgação científica é um texto que busca popularizar os conhecimentos da ciência. Utiliza-se de recursos como os gráficos para facilitar a compreensão. Aí, 28. Qual é o assunto do texto? O lançamento de um jogo. B, que aspectos são destacados no texto como inovadores? Os 2 aspectos destacados como inovadores são o fato de ser ambientado no sertão nordestino e de EODA, protagonista, ser negra e nordestina. C, observe esses trechos intercalados por vírgulas no texto e indique qual ideia eles exprimem. Explicação, lugar, data, explicação. Tá? E embaixo, lugar. D, reescreva a expressão em destaque, substituindo as vírgulas por parênteses, travessões e colchetes. Aí tem aqui, eu vou deixar aqui para vocês observarem, tá? Expliquem o sentido das orações com cada um dos sinais de pontuação utilizados. É uma resposta pessoal. 30, número 2. Qual a função da vírgula nesses trechos? No primeiro trecho, as vírgulas servem para separar a enumeração dos títulos conquistados na Copa. E no segundo trecho, as vírgulas separam uma expressão explicativa. Sinais de pontuação, que a gente já explicou na última aula. 4 é resposta pessoal. A 33 é uma produção de texto. Tá? 34 continua com a autoavaliação. E na 34, no finalzinho, começa as atividades finais. Nas atividades finais, deixa eu aumentar um pouquinho. Na 34 começam as atividades finais do nosso livro, tá? Vai terminar o capítulo 10. Então, começa com um texto, questão 1 e 2, sobre um artigo. Na página 36 continua a interpretação sobre esse artigo. Entra um pouquinho de gramática também, tá? 37, continua as questões. Vem o 10, você vai relacionar uma coluna com a outra. 11, você vai pontuar os textos. 12, retirar do texto alguns exemplos que ele está pedindo. Aqui é completar com os prefixos. Vem uma tabela para vocês preencherem, um complete também. Na 40 vem o relembrando. Você vai completar. 41 e vem o final da 41. Eu aprendi a. Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Terminei as atividades finais do capítulo. Beijo, beijo, beijos.